Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Sabemos que Deus quer falar aos nossos corações. Sabemos que o Senhor deixou a sua palavra para que nós pudéssemos seguir, obedecer e compreender a sua vontade. Sabemos que Deus nos deu as Escrituras Sagradas para memorizarmos, para guardarmos, para que ela pudesse ser como um tesouro precioso em nossas vidas, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E a palavra nos fala sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. No programa de hoje, conversaremos sobre as comparações que Jesus fez sobre o reino dos céus. Aqui ele comparou este reino. Como podemos compreender este reino? Como podemos olhar para a igreja hoje e compreender o reino dos céus? Vamos lá? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir o Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus nos traz os ensinos e de uma maneira assim, bem simples, metafórica, trazendo histórias, trazendo parábolas, trazendo comparações. Por exemplo, o livro de Provérbios nas Escrituras é um livro de comparações. O Senhor simplesmente mostra o caminho que se deve andar através da sua escolha. Ele mostra o caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho do impuro e o caminho daquele que é puro. O caminho dos filhos de Deus e o caminho dos filhos do diabo. Ele simplesmente mostra até onde vai dar e como é, para que as pessoas possam fazer as suas escolhas. Mas, com relação ao reino de Deus, nós vemos que temos tanto que aprender. E às vezes se pensava, o reino de Deus é somente daqueles que são muito puros, daqueles que são muito santos, daqueles que fazem parte do povo de Israel, daqueles que foram separados, daqueles que foram chamados. E Jesus veio contar algumas parábolas, veio trazer algumas metáforas, veio trazer alguns exemplos, algumas comparações para mostrar aqui é semelhante o reino dos céus. Reino dos céus ou reino de Deus? Um reino cujo rei é o Senhor. Os súditos são todos aqueles que querem e amam ao Senhor. Aqueles que creem em Jesus o Cristo como Filho de Deus o Pai. Aqueles que creem nas Escrituras, aqueles que amam ao Senhor, fazem parte deste reino maravilhoso, o reino dos céus. Vamos ver então algumas comparações sobre o reino dos céus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, no versículo 33. Diz assim: Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Aqui está sendo comparado o reino dos céus com o que a mulher faz, ou o padeiro faz, ou aqueles que lidam com estes produtos de padaria, em que há o fermento. Fermento biológico, fermento químico. Ela pegou 3 medidas de farinha e colocou nelas o fermento. Até que ficou tudo levedado. Deixa a massa descansar e a massa cresce. O fermento faz a massa crescer, faz a massa ficar mais leve, faz a massa inchar, a massa crescer. O Senhor disse isso, que a mulher pegou 3 medidas de farinha e escondeu o fermento, colocou ali o fermento. A ação do fermento sobre a massa, como o reino de Deus. O reino de Deus. Olha, o reino de Deus é Deus conosco.
O reino de Deus é Emanuel, Deus conosco, habitando conosco e habitando em nós. Jesus disse, o reino de Deus, o reino dos céus, o reino está dentro de vocês, dentro de nós, na pessoa do seu Rei, na pessoa do nosso Deus, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, dentro de nós. Ali nós podemos tanto ter várias, podemos dizer assim, podemos tirar várias lições deste contexto. Podemos olhar o crescimento do reino de uma maneira suave, de uma maneira silenciosa. A massa pequena e com o fermento ali, de repente, ela está grande. Ela cresceu sem que ninguém pudesse perceber o seu crescimento. É uma lição que podemos tirar semelhante ao reino dos céus. Sim, nós podemos ver como que o reino de Deus cresceu, podemos ver como o cristianismo se espalhou por toda a terra, sem que as pessoas pudessem, ao menos, perceber como isso aconteceu. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em poucos anos, o Evangelho alcançou todas as nações da terra, até os confins. E o cristianismo trouxe mudança no mundo. O cristianismo mudou culturas, mudou de uma forma tão tremenda, trazendo progresso, trazendo entendimento, trazendo, alfabetizando as pessoas e trazendo entendimento espiritual para ter uma vida bonita. No mundo, as pessoas bebendo, fumando, se drogando, na prostituição, mas quando recebe Jesus, o dinheiro começa a sobrar, porque não gasta com cigarro, não gasta com bebida, não gasta com jogo, não gasta com pecado. Então, o dinheiro que se ganha é para o lar, é para a família, é para prosperar o negócio, e então a bênção vem. Nações que se proclamaram cristãs, que foram as nações da Europa, elas ascenderam na sua economia. Por quê? Porque adotaram os princípios cristãos. Mas hoje vemos estas nações rejeitando os princípios cristãos e elas estão se afundando em problemas tão grandes, vendo a sua geração de jovens sendo destruída pelas drogas, vendo as famílias sendo dizimadas e nações inteiras até mesmo perecendo porque não obedecem às Escrituras, o que a palavra de Deus nos diz. Nós estamos vendo aí o islamismo já dominando a Europa só pelo número de filhos, porque os cristãos ali deixaram de olhar as Escrituras. A Escritura que diz para encher a aljava de filhos, então eles tendo apenas um ou dois ou nenhum filho, as nações estão desaparecendo. E os islâmicos se multiplicando, seja na França, na Alemanha, na Inglaterra, nações que estão fadadas a desaparecer, porque não têm filhos, não têm as crianças. O cristianismo, enquanto trazia os seus princípios, então crescia, e os princípios cristãos traziam a bênção de Deus sobre as nações. Deixaram esses princípios, começaram a murchar e a ver os problemas tão terríveis com a nova geração. Podemos ver, sim, o reino do céu semelhante a este fermento de uma maneira positiva, o fermento que faz a massa crescer. Mas alguns interpretam sempre o fermento como o pecado, como algo que é negativo, e realmente na Páscoa, na festa dos pães asmos, o fermento era tirado das casas como uma coisa negativa. Podemos ver também a massa, o trigo, os filhos de Deus recebendo de uma maneira escondida e sutil o fermento, ou seja, a contaminação. Realmente nós podemos ver isso ao longo da história da igreja cristã, como que a igreja saiu dos princípios,
como por exemplo no catolicismo romano, como entrou o fazer imagens, o culto às imagens, o culto a Maria, os dogmas totalmente fora das Escrituras foram entrando. Vemos em tantas, saindo do cristianismo, ramos totalmente como seitas, totalmente fora da palavra de Deus, totalmente fora dos princípios. Vemos os mormons, testemunhas de Jeová, nós vemos ali totalmente fora do que Cristo trouxe, Cristo apresentado como Filho de Deus, recebendo adoração como Deus para nós. Ou seja, o fermento entrou e levedou a massa, misturou com a massa. Nessas parábolas, Jesus está falando de mistura. Nós temos mistura, não tem jeito. Olhamos para a igreja e queríamos estar com tudo purinho, tudo o evangelho puro. Agora, como você não será enganado? Se você conhecer o verdadeiro, se você estiver com a palavra de Deus, se você buscar a palavra, se você tiver essa comunhão gostosa com o Senhor, em oração, em vida, você vai buscando a própria Escritura, nos revela a vontade de Deus, nos revela o que Deus quer, o que Ele nos ensina para o nosso dia a dia. Então, nós podemos ter essas duas lições aqui nesta parábola de Jesus, do reino dos céus comparados ao fermento que a mulher colocou na massa. Podemos ver o reino crescendo de uma maneira silenciosa, mas podemos ver também a entrada do pecado, do mundo. Jesus disse para os discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus era o orgulho, a religiosidade, o julgamento dos outros. Eles se consideravam melhores do que os outros, então olhavam os outros como se fossem inferiores e eles fossem os espirituais. Guardai-vos do fermento dos fariseus. Podemos ver aí o fermento como sendo o pecado entrando. E aí, como líderes na igreja, devemos ter este cuidado de nos manter alinhados com o trono, alinhados com os céus. E temos a alegria muito grande de, através do Ministério Gideões, podermos levar este avivamento para as igrejas, esta vida de oração, esta busca da presença de Deus, de estar alinhado com o trono e com a vontade do Senhor. Isso através de uma vida de íntima comunhão com Ele, uma vida de oração. Vamos continuar aqui no que o Senhor nos mostra nessas comparações do reino de Deus. Em Mateus capítulo 13, de 47 a 50, o Senhor disse assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor, então, está dizendo que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. A rede lançada ao mar, ela é muito grande. Os pescadores armam a rede, deixam a rede por várias horas receberem os peixes, peixes que agarram, peixes que se prendem ali na rede, peixes que são apanhados pela rede, ela se fecha e os traz para o barco. E do barco, os peixes chegam até a praia. E ali começam a separar os peixes. Os bons peixes que têm uma carne saborosa, eles vão para o cesto, eles vão ser comercializados, eles virão para a venda, virão para a mesa, eles serão comidos, eles serão alimento. E os peixes ruins, aqueles peixes cuja carne não é saborosa, peixes às vezes até que têm certo veneno, podemos dizer, peixes que não fazem bem à saúde,
são separados e vão para o lixo. A separação. Nessas parábolas de Jesus, ele nos fala sobre coisas que nós precisamos prestar atenção. Ele fala sobre mistura, sim, ele fala de mistura. Ele fala da mistura de peixes bons e peixes ruins. Ele fala sobre a mistura de uma massa de trigo levedada com fermento. Ele fala de um campo onde está semeado o trigo e o joio. A mistura, mas vai haver um tempo de separação. Por enquanto, não dá para a gente falar, você não é um cristão genuíno, você é um cristão genuíno. Muitas pessoas que hoje são olhadas como, o máximo do cristianismo, talvez não estejam tão alinhadas com o Senhor. E talvez pessoas que você despreze e pensam, aquele ali não foi salvo, aquele ali... E talvez tenhamos surpresas. Mas o mais importante não é pensar nos outros, mas em você. Pensar em nós mesmos. Eu estou alinhada com o Senhor. Estou alinhada com a sua palavra. Sou um peixe bom, carne saborosa, um testemunho abençoado, uma vida que leva paz, uma vida que leva luz, uma vida que tem um bom testemunho para abençoar os outros, um lar bonito, uma família bonita, um relacionamento conjugal bonito. Como é a nossa vida? O Senhor está nos trazendo esse entendimento do reino, mostrando que há mistura, mas mostrando que haverá separação. Haverá o tempo em que haverá separação, feita pelo próprio Deus, feita pelos seus anjos. Aqui, os pescadores trazem para a praia os peixes e fazem a separação. Este é bom, este é ruim. Este dá para comer, este vai para o mercado, este vai valer um bom preço, este está excelente, este é ruim, este não serve para alimentação. Somos comparados a peixes aqui nesta parábola. Peixes. E é interessante que Jesus disse a Pedro, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens. Pescar homens. Pescar peixes. Peixes, nós como cristãos. Houve um tempo que o cristianismo, o símbolo dele era um peixe. Os cristãos perseguidos, então, se identificavam desenhando um peixe na areia, porque a palavra peixe no grego formaria um acróstico da nossa fé. Jesus Nazareno é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, é o Messias prometido, o Filho de Deus. Um peixe. Nós, como peixes, podemos alimentar nossos irmãos com as nossas experiências, com a nossa vida, onde eu venci, onde eu tive uma vitória, onde eu pude vencer as trevas, aquela vitória vai abençoar e alimentar o meu irmão. A nossa vida alimenta nossos irmãos, a nossa vida alimenta a igreja. Nós vemos que a própria Bíblia, a Escritura, ela é um livro de histórias. Histórias que nos alimentam, histórias que nos fazem abrir os olhos e não entrar por aquele caminho. Histórias que nos mostram um caminho maravilhoso de obediência, de submissão, um caminho de bondade, uma vida de paz, uma vida segundo a vontade de Deus. Somos semelhantes a peixes, comparados a peixes, peixes bons ou peixes ruins. Peixes que trazem uma boa alimentação. Quando se conta o testemunho, as pessoas se alegram. Ou peixes que são rejeitados, de ruins que são. O sabor ruim, desagradável, não servem. O reino dos céus é semelhante. Esta mistura está só aqui na terra. Esta mistura está só por enquanto. Talvez você olhe
o povo evangélico e diz: ah, esse povo é muito dividido, este povo tem muitas coisas erradas, tem muitos testemunhos ruins. Sim, nós não podemos dizer que não, porque realmente isto acontece e nós vamos ver isso desde quando Jesus começou a sua obra. Desde quando ele escolheu os 12 discípulos, ele escolheu 12, escolheu a dedo, escolheu depois de uma noite na presença do Pai, orando, buscando a face do Pai. Senhor, quem vai estar comigo? Quais serão aqueles que irão mundo afora levando a mensagem? Quais serão aqueles que vão ser cheios do Espírito Santo, não terão medo e anunciarão? Quais? Escolheu 12. Desses 12, nós podemos ver algo muito interessante. Podemos ver que 3 eram mais próximos: Pedro, Tiago e João. Estão sempre juntos. Jesus os leva no Monte da Transfiguração. Quando vai ressuscitar a filha de Jairo, ele chama os 3. No Getsêmani, quando Jesus está passando o momento mais difícil, ele chama os 3. Estão sempre juntos. Dos 3, um deles é mais chegado a Jesus. João, mais amoroso, reclina a cabeça sobre o peito do Senhor. Os discípulos dizem para ele: pergunta para o mestre, porque havia uma afinidade muito grande entre Jesus e João. Por isso Jesus entrega a João a tarefa de cuidar de sua mãe quando ele está ali na cruz. Eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Mas no meio dos 12 discípulos havia um que o traiu. Havia um que nunca esteve com o coração ligado a Jesus, apesar de ter recebido as mesmas orientações, as mesmas palavras, ter visto os grandes e maravilhosos milagres com seus próprios olhos. Judas Iscariotes estava no meio dos 12, mas nunca foi um verdadeiro discípulo de Jesus. Na igreja é assim também. O Senhor, desde o começo, Ele mostrou que nem todos. Talvez você tenha dificuldade de se batizar, de pertencer à igreja, de trabalhar na igreja, porque você fica olhando maus testemunhos. Ah, aquela igreja assim, aquele pastor assim, aquela pessoa. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. O que eu tenho de fazer, o que você tem de fazer, é obedecer ao Senhor. É andar nos seus caminhos, é ser um peixe bom, é dar um bom testemunho, é viver para a glória do Senhor. Então, Jesus nos conta estas parábolas para nos mostrar que enquanto estamos aqui na terra, a mistura do bom com o ruim, dos santos com os profanos, daqueles que têm um lindo testemunho, uma vida tão bonita, e daqueles que dão escândalos e têm um péssimo testemunho. Mas o mais importante é que nós sejamos peixes bons, grãos de trigo, que nós sejamos a massa de trigo, nós sejamos puros e amemos e busquemos ao Senhor de todo o coração. Você já faz parte deste reino no sentido de ser totalmente dele. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Eu te entrego a minha vida, o meu coração. Recebe-me. Lava-me completamente com Teu sangue e dá-me um coração puro na Tua presença. Dá-me, Senhor, alegria de andar nos Teus caminhos, de cumprir a Tua vontade, de pregar a Tua palavra, de testemunhar do Teu amor, de orar, de adorar e de Te servir com todo o meu coração. Eu me entrego a Ti para ser Teu e viver para a Tua glória, hoje e para sempre. Recebe-me, recebe a minha família, a minha casa, com tudo que sou e tudo que tenho. Amém. Pai, oramos pelas pessoas que estão orando conosco,
que precisam de paz, de libertação, de vida, de saúde. Traz, no sopro glorioso do Teu Espírito Santo, traz a Tua paz. Abençoamos cada lar que nos assiste, cada família representada, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.